Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória de Santa Paulina, primeira santa que viveu toda a vida, no Brasil. Não é nascida no Brasil, mas viveu toda a vida aqui desde muito pequenininha. E é uma santa de uma grandeza muito grande, pela vida que viveu e pelo tanto que Deus a purificou também em vida, Então na internet tem bastante coisa sobre ela, tem filme para assistir. Uma vida realmente exemplar e que foi como que a personificação, do Cristo samaritano, uma mulher que se dedicou inteiramente aos pobres, aos últimos, numa profunda caridade e que sofreu, como Jesus sofreu, a incompreensão, A vida de Santa Paulina foi marcada por um sofrimento profundo, de injustiça, de perseguição. Uma mulher que em vida foi excluída, praticamente da própria congregação que ela mesma fundou, No fim da vida dela, no convento, ela não só não era e não podia ser a Madre Superiora, como também nem podia ser conhecida assim. Então você imagina, as meninas iam para o convento, entravam na congregação e tinha ali aquela irmã. E elas não podiam saber que aquela irmã, a Madre Paulina, era a fundadora da própria congregação. Foi uma mulher muito humilhada, muito perseguida mesmo, por diversas questões extremamente injustas. Então foi muito purificada em vida, mas tinha essa grandeza para suportar tanta purificação. Por isso uma santa de alto escalão, e que deu muito fruto. E cada santo, de algum modo, retrata uma face de Jesus, Em Madre Paulina está muito Jesus, o bom samaritano, que levanta e acolhe os caídos. A palavra de Deus hoje para nós, meus irmãos, fala de um demônio mudo. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo, estava possuído pelo demônio. Portanto, a dificuldade desse homem de ter na boca uma palavra que comunicasse algo, que o tirasse dele em direção ao outro, porque é isso que a palavra faz, A palavra é um jeito de me dar a você. É tão difícil a gente conviver com alguém quieto, Você sabe que o silêncio é um jeito de castigar, o silêncio é um jeito de punir o outro, Tem muita gente que usa desse recurso, dessa artimanha, não só para chamar atenção, como para machucar, Então emburra, fica quieto e passa dias sem falar nada. O silêncio é um jeito não só de eu me fechar, de eu expressar que eu estou com medo, que eu estou triste, como o silêncio é um jeito de agredir também, Porque a palavra me tira de mim e a palavra dá algo de mim a você, Então um homem que era mudo, diz aqui o Evangelho que no caso dele, Jesus identificou que essa mudez vinha do diabo, Diz aqui que Jesus expulsou um demônio que o deixava mudo. Jesus não fez uma cura, Jesus fez um exorcismo, nesse caso aqui, desse homem. Então, esse espírito demoníaco, o espírito mudo, Diz o Evangelho, quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Esse espírito mudo que existe até hoje e que ataca todos nós quando da nossa boca já nos dói, já nos custa, e porque dói e custa, então não vai sair pela minha boca. Bom dia, muito obrigado, me desculpe, me perdoa. Nossa, que bonito, parabéns, Quando já não sai da minha boca palavra alguma durante a Santa Missa, tem gente que é o próprio demônio mudo numa missa, Não é o caso dessas missas 6 da manhã, de público tão seleto e louvável e já desencapetado, mas quando a gente pega as missas do final de semana, por exemplo, um sábado à noite, um domingo de manhã, o que tem de gente nesse retrato aqui, não é brincadeira, a pessoa não consegue abrir a boca. Ela é um poste, Ela não dá a Deus nada. Ela não dá a Deus. Então está a igreja toda cantando glória a Deus lá nas alturas, Senhor Deus, nós os louvamos, os bendizemos, só vós sois o santo. Eu não acho nada disso, não. A pessoa não abre a boca para nada, a missa inteira, A pessoa não dá esse silêncio que não tira, que não sai de nós um louvor, que não sai a Deus palavras de louvor, de profissão de fé, E a confissão dos pecados. Quantas pessoas são mudas para confessar os pecados,
Tem gente que fala mais que o homem da cobra. Chega na frente de um padre e fala assim, deu um branco. Né? O demônio muda. Que silencia em nós assim, ó, anos, anos, anos e anos, um pecado, uma ferida, uma dor, uma história. Um demônio muda, um espírito muda. Portanto, a palavra, meus irmãos, é comunicação, a palavra é dom e a palavra é caridade. Tudo isso é uma palavra na minha boca em relação a alguém. E a palavra também é justiça e dever, porque tem coisas, como a gente vai dizer, né, daqui a pouco na missa, a assembleia, não o padre, vocês é que abrem a boca para dizer, é nosso dever e salvação dar-vos graças, né? É o nosso dever e salvação. Portanto, a palavra é comunicação, é dom, é caridade, mas também é justiça, é dever e dívida. Né? E o homem aqui não consegue, né? Por uma influência maligna. Então, mas esse espírito existe e tenta até hoje. Esse jeito que silencia a palavra, né? A palavra que convém ser dita. Jesus o exorcizou, livrou o homem, né? E diz lá, o mudo então começa a falar e as multidões ficam admiradas e dizem, nunca se viu coisa igual em Israel. O povo ficou fascinado e abriu a boca para louvar, bendizer, elogiar. Tudo aquilo que eu louvo, bendigo, tudo aquilo que eu elogio, eu me abro para receber, né? Agora, outros também abriram a boca, diz lá. Os fariseus, porém, também abriram a boca e diziam, é pelo chefe dos demônios, outro evangelho vai dizer, por Belzebu, né? É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então, dois tipos de pessoas abriram a boca e até hoje abrem a boca diante de Jesus. Então nós temos aqui o povo, a multidão, as pessoas simples. Eles abrem a boca para louvar, para engrandecer aquilo. Do outro lado nós temos os presunçosos, os malas sem alça, né? Que se tem por muito bons e religiosos, mas que sempre que abrem a boca é para criticar. É para pôr gosto ruim. Algo não está bom. E aí olha o que eles vão dizer de Jesus. É pelo chefe dos demônios que ele está expulsando esse demônio. Então o pecado da blasfêmia, né? O pecado da apostasia, o pecado, enfim, o pecado da injustiça, que tem aqui um componente terrível de um sentimento tão fino em nós, que é a inveja. De onde é que eles tiraram que Jesus pudesse estar possuído pelo demônio, a não ser de uma profunda inveja? Porque veja, os fariseus, eles também acreditavam em demônio, em Deus, em cura, em exorcismo. Eles acreditavam nessas coisas também. Só que eles, em relação a essas coisas, eles eram inoperantes. Eles mesmo nunca tinham tirado o demônio que eles acreditavam que existia de ninguém. Eles nunca tinham curado, eles nunca tinham feito algo assim bonito, ungido. De repente vem um lá de Nazaré, da Galileia, da sinagoga mais chinelinho de dedo que tinha, e o cara faz o que eu não faço. A inveja, né? É doído ver que alguém chegou e agora faz o que eu, vida toda, tive ocasião de fazer e não fiz. Como é que ele faz e eu não fiz? Isso aqui, claro, junto com a dificuldade de crer mesmo, né? De ter a fé. Mas isso aqui é estimulado por uma profunda inveja. A inveja é um sentimento muito terrível de se ter e de se conviver com quem tem, né? O invejoso é capaz dessa cegueira demoníaca aqui, olha. Se os fariseus não são mudos porque falam, apesar de falar besteira, são cegos. Porque a gente fala o quê? A gente fala o que a gente vê dentro da nossa mente. O povo usa a expressão, porque a boca fala o que o coração está cheio. Mas se a gente for olhar isso, né, com profundidade, o que significa essa frase para a gente entender o que a gente fala? O que a gente fala? A gente fala o que a gente enxergou. É isso que a gente fala. Dentro da nossa cabeça a gente enxerga algo, né? Por isso que no Evangelho de São Mateus, antes da cura aqui do mudo, que a gente ouviu Jesus curando o mudo, o início do capítulo nos mostra Jesus curando um cego. Sempre Jesus primeiro cura um cego, depois cura a boca das pessoas.
Porque a gente vai falar aquilo que a gente viu. Então, na dinâmica, na pedagogia da fé, na catequese do Evangelho, o esquema é sempre esse. Aquele que recebeu luz, aquele que foi iluminado, aquele que enxergou, agora pode falar. Quando a gente lê no Evangelho esses vários personagens, tinha um cego, tinha um mudo, aí tinha um possesso, aí tinha um leproso. São várias pessoas que passaram pela vida de Jesus. Mas esses vários personagens, a gente tem que ler como: eu sou essa pessoa, em várias etapas. Então, eu preciso deixar de ser cego. Depois que eu deixar de ser cego, que eu for iluminado pela fé e enxergar direito quem é Jesus, vai passar um tempo da minha vida, eu vou deixar de ser mudo. Eu vou começar a professar e comunicar a fé e sair de mim à luz de Deus, não à luz das minhas paixões desgovernadas e amalucadas. Então, depois que eu deixo de ser cego, é que eu vou deixar de ser mudo. E depois que eu deixar de ser mudo, é aí que eu deixo de ser paralítico e começo a andar. E aí é que vai sair minhas lepras. Então, várias pessoas passaram na vida de Jesus. Não são a mesma. Mas eu, você, temos que ler o Evangelho enxergando que sou eu aquilo ali nas várias etapas da minha vida. Então, só quem enxergou bem Jesus, isso é um dom chamado fé, que vem também pelo Evangelho, né? Consegue falar direito. Os fariseus, porque são cegos na fé, quando falam, só falam abobrinha, porque não enxerga direito a realidade das coisas. E assim são muitas pessoas também, que quando abrem a boca para falar, só fala água, só fala despautério sobre a igreja, sobre Deus, sobre a Eucaristia, sobre a vida, sobre os sacramentos, porque não enxerga, porque é cego na fé. E quem é cego na sabedoria da fé, quando abre a boca, só fala água. Mas no fundo, isso aqui que eles estão falando de Jesus é o que eles enxergavam dentro da cabeça deles a respeito de Jesus. Então Jesus faz uma boa obra e as pessoas revelam se já são iluminadas ou não pela fé. Uns elogiam e louvam, outros colocam um gosto ruim, são críticos o tempo todo, né? É pelo chefe dos demônios que ele está expulsando os demônios. Mas diante disso, diante do elogio e da crítica, diante de quem já enxerga e diante de quem ainda é cego, o que Jesus faz? Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas suas sinagogas, pregando, curando. Veja, Jesus continua. E aqui está, meus irmãos. Tem gente que a vida dela é regida, ela vai no compasso do que dizem dela, do que dão a ela. Então, se a gente estiver assim, achando você bonitinha, você engraçadinho, fazendo uns elogios e te chamando para comer lá em casa, nossa, você está um céu. Se as pessoas viram a cara, já não deu certo, a pessoa desaba. Tem gente que não é pessoa, tem gente que ele é se o outro disser que ele é. Tem gente que só sabe ser no outro. Interessante quando a gente vê Jesus, é que às vezes ele foi muito elogiado, às vezes ele foi quase apedrejado e às vezes era meio a meio o eleitorado dele. E ele continuava. A nossa identidade se dá, né, em Deus. A nossa missão se dá em Deus. Quando Madre Paulina começou esse processo da vida religiosa nela, ela foi muito contrariada. Depois de um tempo, ela passou a ser tida por santa. Aí todo mundo achava ela uma benção, uma querida. Aí ela ganhou o apoio de muitas pessoas. Aí depois de um tempo, com o apoio de muita gente, começou a receber perseguição de muita gente, inclusive dentro da igreja. Mas ela simplesmente foi. Porque ela vê em Deus. Porque ela escuta do Evangelho. Essa é ela, uma mulher imparável até o fim, apesar de tantas contrariedades. E aqui está um grande desafio para nós, além do espírito mudo, que às vezes silencia em nós tudo que a gente já conversou no início da homilia. Esse espírito carente, esse espírito inseguro. Sabe, a gente precisa ter um senso interior de nós mesmos, uma segurança interior de nós mesmos. Então, por exemplo, é bom receber um elogio? Claro, é bom receber um elogio. É bom sinal quando algo que eu faço é elogiado. Mas e se não for elogiado? Necessariamente quer dizer que foi ruim? Eu tenho que ter um senso interior que eu fiz bem feito, ainda que ninguém diga que foi bem feito. Agora, não posso ter a teimosia de achar que fiz bem feito quando todo mundo diz que foi mal feito, né? Você conhece gente assim?
Nossa, que café forte. Não, não está forte, não está forte. Está todo mundo falando que está forte, gente. Está forte, velho. Não é possível, né? Mas veja, meus queridos, a gente precisa ter esse senso interior. Às vezes uma pessoa não te elogia porque ela está com pressa. Ela não te elogia porque senão ela tem que te elogiar todo dia. Sempre você faz bem feito, foi elogiar você todo dia, nós fazemos isso todo dia. Não é assim? Trazendo para a sua vida, seu marido. Precisa te trazer flor e bombom todo dia? Você é uma mulher tão admirável, você é tão maravilhosa, me disse o seu marido. Ele me disse, padre, se eu for dar flor, bombom e declarar, eu vou passar a vida fazendo isso todo dia. É por isso, padre, que eu faço uma vez por ano. Entendeu? Por que seu marido só faz uma vez por ano aquilo que podia fazer todo dia? Porque se ele fosse fazer todo dia, né? Ninguém trabalha nessa casa mais, entendeu? Os homens é a mesma coisa. Por que a sua mulher só de vez em nunca, né? Faz uns gotinhos do Senhor? Porque se fosse, tinha que fazer todo dia, um homem bom igual você. E assim é a vida, meus queridos. Às vezes o elogio não vem, né? Não tem. Mas eu preciso saber dentro de mim. E tem gente que sem a palavra de outro fica desgovernado. Desgovernado. Tem gente que se faltar o elogio, se faltar uma palavra de ânimo, e a gente tem que cuidar para que não falte. Porque é pecado ficar silenciando o que de direito o outro poderia estar ouvindo. Mas a gente não pode se desgovernar. Você precisa saber quem você é. Olha como tem gente que começa a se perder, se afundar numa tristeza, numa melancolia, querer ter gesto e chamar atenção. É tudo falta de uma palavra e de um abraço. Parece que você está lidando com um cachorrinho. Você vai lá dar um docinho para ele e o bichinho volta a ficar bonzinho de novo. Então, na vida a gente não pode ser mudo com o outro. Já faz quanto tempo que eu não faço um elogio? Já faz quanto tempo que eu não coloco uma palavra boa? Cuidado. Agora, pelo outro lado da história, quando isso está me faltando, isso não pode me desmontar, me desconfigurar, me desnortear. A gente tem que ser capaz de ser inteiro. E tem gente que é extremamente dependente do outro para ser alguma coisa. Se o outro não diz, eu não sou. E só sou o que o outro diz, né? Então olha lá. Jesus continuava a sua missão. Percorria cidades, povoados. E como é que Jesus, e o que mais Jesus fez? E o que mais Jesus gostava de fazer? Jesus percorria cidades e povoados ensinando, pregando e curando, né? Jesus ensinava. Meus irmãos, a palavra de Deus tem um poder muito grande de nos curar, de nos exorcizar. Jesus ensinava, ou seja, ele encaixava na cabeça das pessoas aquilo que as pessoas sabiam de modo confuso, né? Ele pregava o evangelho, a boa notícia do reino. Evangelho é boa notícia. O que é que Jesus pregava? O que era a palavra de Jesus? A palavra de Jesus era sempre, toda vez, uma estrada para andar. Ele pregava um jeito de crer e de viver. Jesus pregava o evangelho, que significa boas novas, né? Boa notícia. Jesus não pregava polêmicas. Gente, acha para mim na Bíblia onde é que Jesus anda polemizando na cabeça das pessoas que nem entendem direito o assunto, as questões dele com os fariseus ou dos fariseus com ele. É só esse nosso catolicismo de hoje, sabe, de Instagram, de YouTube, de gente que nunca deu de verdade um dia de serviço para Deus, na prática, no suor de uma paróquia, da evangelização de pessoas. É só quem tem um malveso interior mesmo, não é possível, que hoje criou esse tipo de apostolado e evangelização que é o quê? Infernizar a vida alheia com polêmica, com nota de rodapé. Não é possível um negócio desse, sabe? Jesus andava pregando, ensinando, e ele pregava evangelion, boas novas, boas notícias duras, boas notícias severas. Mas eu não consigo imaginar, por Deus do céu, Jesus indo para uma internet, por exemplo, mandando no zap dos outros, ou conversando na mesa, polemizando. As pessoas hoje elas vivem de polêmica. Elas vivem de querer ter razão em relação ao outro. E as boas novas que o mundo tanto precisa?
Aí tem gente que consegue ver demônio em tudo, consegue ver mal, assim, perigo em tudo. Perigo em tudo, né? Aí tem gente que consegue falar mal até do The Chosen, dessa série, não tem uma sériezinha lá, o The Chosen, lá, Os Escolhidos, tá na Netflix. Vai lá, é uma delícia aquilo, gente. É uma delícia aquilo para criança, para adolescente, para nós que é velho, é uma delícia aquilo. Tem gente que consegue ver perigo. Onde já se viu um católico assistir The Chosen? Que tipo de ser humano vê perigo naquilo? Até tempos atrás, era gente visivelmente simplória. Hoje, eles são barbudos, fumam um charuto, e se filmam em 4, 8K, e se tem, sabe assim, numa elegância. Eles são mais católicos que São Pedro. E o cara tem medo do The Chosen. E sabe, meus irmãos, se a gente não cuida, a gente vira isso na vida dos outros. O Cristo que cura, que salva, que liberta, que alimenta na Eucaristia, o Cristo que redime na confissão, o Cristo que redimensiona a vida, o casamento, a história, sabe? O Jesus que bota tudo de ponta cabeça e faz de uma pessoa, um lugar, uma circunstância morta, seca, algo vivo, pujante. Ele não existe mais, existe um Jesus que sai martelando a cabeça alheia com nota de rodapé de coisa que ninguém nem está lendo. Meu Deus! Ele ensinava e pregava, mas ensinava e pregava o quê? Às vezes a gente passa pela vida de uma pessoa e quando a gente sai, o que a gente deixou é na pessoa uma impressão de que a gente é culto, inteligente e bravo. De que nós somos seletos, de que nós somos uma nata dentro da própria comunidade. Isso gera fé no coração de alguém? Quando Paulo escreve a Timóteo, caríssimo, foge das discussões vãs, que não produzem fé em quem não crê e enfraquece os que creem, foge dessas coisas. Não convém ao homem de Deus as vãs discussões, não convém ao homem, à mulher de Deus, por óbvio, né? Não convém. Jesus ensinava as pessoas e pregava a boa notícia de Deus. As pessoas passavam pela vida de Jesus e saíam de Jesus sem pecado, convertidas, e nada disso se alcança enfiando na cabeça dos outros as minhas picuinhas intelectuais de direita ou de esquerda, sabe? De progresso ou de conservação. Isso não muda a vida de ninguém. E se a gente não cuida, é o que a gente faz nas mesas das nossas famílias no almoço de domingo. Se a gente não cuida, é o que você faz na frente de um filho que dorme com a namorada e diz que não vai casar na igreja e nem ter filho. E você, tão de igreja, homem ou mulher, tão de igreja, conversa o quê na frente desses filhos? As polêmicazinhas de sacristia, as disputinhas de grupo A, de grupo B, e está lá o pagãozinho ouvindo, você com uma língua venenosa. Isso, acho que antes de tudo, é uma profunda falta de inteligência, inclusive. Você imaginou Jesus diante do povo, desse tipo de povo que tanto precisava dele? Batendo boca com fariseu, mandando PDFzinho de fariseu. Sangue de Jesus tem poder? As boas novas, as boas notícias. Acontece, meus queridos, que tristemente muitas pessoas quando abrem a boca revelam aquilo que enxergam. E muitas pessoas profundamente ligadas a Jesus nunca o enxergaram como boa notícia. O enxergam como um peso, como um fardo e como um medo. Tem gente que é profundamente de Deus porque morre de medo dele. Esse é o ponto. Tem gente que é profundamente católico porque encontrou no catolicismo assim um peso, um negócio, sabe assim? De vez em quando a sociedade tem suas maluquices, né? Tem as suas piras, os seus terrorismos. Agora a gente está no terrorismo nutricional. Você já reparou? Que inferno que é ser gordo? Até quem é magro está sem paz. Verdade ou não é? Cada dia é uma coisa que você não pode comer de jeito nenhum. É ou não é verdade? Cada dia é uma coisa que se você comer te inflama, te não sei o quê. Aí depois vem as modinhas, a garrafa d'água. Gente, quem é que nasceu para andar com uma garrafa d'água na mão? Isso não existe isso. Mas onde você vai agora, está o sujeito com aquela garrafa degradê. Começa rosa, termina verde palha lá embaixo, assim, né? Aquela coisa assim. Porque a pessoa tem que tomar água, ela tem que tomar água, ela tem que tomar água. Não é isso? Sabe? E você vê, né? A pessoa não é livre para aquilo.
Não é livre aquilo. Se você gostasse de tomar água, você tomava água. Verdade, não é? É o lado modinha, né? Eu chegar em algum lugar só para mostrar, nossa, onde você comprou? Mas veja, tem gente que assimila a fé como essa moda agora da garrafa d'água. É medo, é pânico. Quanto tempo dura essas coisas? Jesus pregava boas notícias, boas novas do Evangelho. E a boa nova do Evangelho, por óbvio, passa por falar do pecado, né? Como é que eu vou te propor algo bom se eu não te disser o que está ruim? Mas Jesus falava, Jesus propunha. E aí a gente vai vendo no Evangelho inteiro o drama que é Jesus e essas reações. O povo e os fariseus, o tempo todo. Como as reações são diferentes. Como o senso, o sentir de quem é Deus é diferente nesses dois tipos de grupos, né, de pessoas aqui. E o quanto, para algumas pessoas, Jesus não conseguiu mesmo mudar a chave na cabeça, né, de quem é Deus. Vendo Jesus as multidões, diz ali o versículo 36 então, né, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas, abatidas, como ovelhas que não têm pastor. O cansaço e o abatimento, meus irmãos, de não conhecer a Deus, né? O cansaço e o abatimento de não conhecer-se a si, a vida e as coisas em Deus. Você já reparou que a vida de todos nós é extremamente igual? Sim ou não? Quem vem na igreja, quem não vem na igreja, 90% do tempo vive as mesmas coisas, passa as mesmas coisas. A vida é uma coisa comum a todos nós. Ela é o que é para todo mundo. O que nos muda, né? O que nos altera? Conhecer a vida, conhecer as pessoas, conhecer a mim mesmo, fazer experiência das coisas, boas ou ruins, alegres ou tristes, fazer tudo isso em Deus, na palavra de Deus. E é pela dificuldade disso que às vezes tanta gente vive cansado e abatido. E quantas vezes você já falou assim, mas por que você vive triste desse jeito? Mas por que você é bravo? Relaxa um pouco, né? Não sei o quê. Aí a pessoa vai falar assim, e você não sabe que eu vivo. Aí você pega e fala, se eu te contar a minha história, você chora. Então as pessoas, elas são amarguradas, elas são ensimesmadas, né? Aí vê você sorrindo, ela jura que a sua vida é o céu. E que a vida dela é que é vida. A sua é novela, a dela é que é vida. Não, filho, a vida de todo mundo é vida. Esse cansaço, esse abatimento vem da falta desse bom pastor que põe dentro da cabeça, do coração, uma palavra de fé. E fé não é só um otimismo que vai dar certo. Fé é um jeito de olhar o que está acontecendo agora, ainda que esteja dando errado. Isso é a fé. E a fé nos tira do cansaço, do abatimento, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Sempre foi, sempre assim, né? Isso é triste. A messe é grande e os trabalhadores são poucos. São poucos os que se encantam por esse santo trabalho, né? Os que se envolvem com esse santo trabalho, né? E a messe é grande, os trabalhadores são poucos. E aí Jesus diz que para isso só tem um remédio, porque tem algo que é uma iluminação do Espírito Santo mesmo. Peçam, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. As palavras aqui são muito importantes. Primeiro, peçam, pois, a Deus, né, que é dono dessa messe, que envie trabalhadores para isso. Porque, meus irmãos, o apostolado, a evangelização, o sacerdócio, a vida religiosa, uma pessoa sozinha, ela não produz essa ideia na cabeça dela. Não é uma ideia humana, por mais que seja uma atividade de 90% do tempo extremamente humana, né? Mas peçam a Deus que toque em corações, peça a Deus que toque em cabeças e ilumine o olhar, tire esse véu. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Porque isso aqui é um olhar de fé, né? Isso é um dom de Deus mesmo. Mas que passa pela oração do próprio povo, pela oração da própria igreja, né?
Porque tem poucos trabalhadores, mas parece também que não dói que seja pouco, tá bom que seja pouco, tá bom. Então, peçam a Deus. Porque é um toque da graça de Deus na inteligência e no coração isso aqui. Como é também, não deixa de ser, um toque de Deus o trabalhar para a messe como os leigos trabalham. Dar uma catequese, assumir uma escala, né, numa madrugada como essa, fazer algo. Quantas pessoas olham para isso e não enxergam isso? Não enxergam beleza, necessidade, nem urgência. Muitos não vê, não fede nem cheira. Outros, inclusive, veem problema nisso. É ou não é verdade? Ou nunca te perguntaram? Pessoas que são um pouco mais de igreja, às vezes passam umas coisas, parece piada, né? Mas quanto que o padre te paga lá para você cantar? Quanto que a paróquia paga lá para você? Toda semana você vai lá fazer tal coisa? Mas quanto que eles te pagam? É que teve tal coisa na igreja, eu estava na cozinha trabalhando. E quanto que eles pagam? Você escuta isso de gente, você fala, não é possível que eu estou ouvindo essa pergunta. Mas você escuta. Eu escuto até hoje. De gente relativamente próxima de alguns vínculos. Padre, nossa, quanto que o senhor paga lá para aquele pessoal fazer aquilo? Eu não pago nada. A gente só paga para quem não foi iluminado pela fé, né? Para quem foi, você não paga. Isso é um toque de Deus. Ver a beleza do serviço de Deus. Mas olha o que Jesus diz, peçam a Deus então, que ilumine inteligências e corações e chame pessoas. Que envie trabalhadores, é um trabalho. Não é um clubinho de convivência. É trabalho. Que envie trabalhadores para a sua colheita. Olha a palavra que Jesus escolheu para falar. E era assim que Jesus enxergava as coisas, né, as pessoas. Para a colheita. Significa, já foi plantado, já foi adubado e cultivado. E já está dando um fruto meio que sozinho mesmo. Só falta ser colhido. Colhido. E aqui, meus irmãos, termino aqui, para quem tem rezado por alguém. Eu acredito que todo mundo reza por alguém, né? Pela conversão de alguém, enfim. Quando Jesus diz assim, peçam que Deus envie operários para colher. De algum modo a gente pode entender aqui, meus amados, o seguinte, que a vida, terça-feira, a vida, por si só, ela tem um poder de amadurecer alguém. Nem que seja a dor. A vida faz o serviço que tem que fazer. Então você que tem rezado por alguém, reze com um pouco mais de paz dentro do seu coração. E tenha um pouco menos de medo das coisas. A vida coopera, amadurece. Aí quando o evangelho chega, no fundo está fazendo o quê? Só está colhendo. Já estava maduro, estava para cair do pé já. E foi lá e colheu. Se você olhar para a sua vida e para o seu grande encontro com Jesus, que você deve ter tido em algum momento, e eu não sei se você era uma pessoa muito difícil, muito ruim, muito pecador, ou uma pessoa na média aí, que passava desapercebido, não importa. Olhe para a sua vida e tente fazer memória disso. Lá quando você teve um encontro assim com Jesus, lá quando a fé, fez sentido na sua cabeça. Lá quando você deixou de ser cego e mudo. Aconteceu isso em algum momento da sua vida. Alguma missa te pegou, algum encontro, algum acampamento, alguma palavra, alguma coisa te pegou. Verdade ou não é que aquela coisa, aquele momento, aquela ocasião simplesmente estava colhendo você? Porque aí você vai voltando a tua cabeça um pouco para trás e você vai ver o quanto a sua vida cooperou para que você fosse até Jesus. Inclusive os seus pecados. Inclusive os seus fracassos. Inclusive as coisas que você tem vergonha de lembrar. Todas elas te empurraram para Jesus. Olha o que Jesus está dizendo. Para que venham pessoas colher. Só vou colher? Quem é que vai plantar? A vida está plantando. O dia a dia está plantando. As coisas estão plantando. É por isso que a gente reza por aqueles que ainda não foram colhidos, que ainda são cegos e que ainda são mudos. A gente tem que rezar, porque quem colhe é o Evangelho, é a igreja, é Cristo. Mas, meus irmãos, a gente tem que rezar com um pouco mais de esperança e com menos medo, ansiedade, pavor e insônia. Porque a vida está trabalhando. Deus trabalha através da vida.
Se a gente pega a história do filho pródigo, eu não sei se aquele pai tinha notícia do que ia acontecendo com o filho. Mas vamos nos colocar no lugar do pai do filho pródigo, descobrindo que o menino que foi embora, está tacando fogo no mundo, agora arrumou um emprego no chiqueiro. Como é que fica o coração desse pai? Fica feliz ou fica triste? Fica triste, fica apertado, fica com medo? Mas, meus irmãos, não fosse aquele chiqueiro e não fosse aquele patrão ruim e mesquinho, aquele menino estava perdido até hoje. As coisas cooperam. Se a gente reza por alguém, a gente tem que rezar com mais paz e menos medo, porque todas as coisas cooperam para alguém ser colhido, inclusive o chiqueiro, o porco e o homem ruim. Está todo mundo trabalhando para Deus, até o capeta. Está todo mundo trabalhando, meus irmãos. Deus é Senhor e vencedor da vida, da história. A providência de Deus trabalha com tudo e apesar de tudo, para que a gente seja colhido. E se a gente olha para a nossa vida, a gente entende que isso é verdade e fato. Você não estaria lá, naquele dia, naquela hora, ou naquela época da sua vida, madurinho para ser colhido e virar essa bênção que você virou, não tivesse sido, inclusive, pecados que você cometeu. Deus é Senhor. Ele é Senhor, o diabo não é Senhor. Deus é Senhor. Nada nem ninguém é Senhor. Deus é Senhor. Então rezemos com mais esperança. Rezemos com mais afinco. Rezar não quer demais. Mas rezemos com menos medo. Durmamos melhor. E não nos neguemos ao convite de fazer parte da colheita, porque daí também fica muito triste, né? Deus fazer de um tudo, deixar madurinho e ninguém colher. Aí fica triste. Mas não duvidemos da providência de Deus que encaminha a vida de todos nós.